Madalena Muniz Pereira, responsável então pelo marketing e a área comercial da CAFA. Eu gostava, desde já, por tentar perceber, até para quem nos acompanha, que perceba também o que é CAFA. Falamos de café, o próprio nome, a sonoridade aponta para o café. É isso mesmo. Mas o café é um mundo enorme. É incrível, e os portugueses têm uma relação com o café desde sempre, não é? Eu acho que nós todos temos uma relação com o café, achamos que o café português é um bocado como o vinho português. Há coisas que a gente não nos passa, tirando os italianos, que têm também muito esse perfil do café. Nós estamos muito habituados ao café e às marcas antigas de café que se compravam nas cafetarias e naquelas lojas que ainda hoje existem, deliciosas, mas as coisas evoluíram muito, como é normal. É muito engraçado. Eu acho que o nosso mercado é muito especialista, porque no fundo o grande mercado mundial, que é o Brasil, tem lá café, porque os portugueses é que levaram para lá o café. Portanto, isto é muito engraçado, não é? E portanto, para nós somos os portugueses são especialistas em café, têm imensas marcas, no entanto não projetam essa imagem internacionalmente. É curioso, não é? Eu muitas vezes estou em feiras internacionais e acabo por ter que dizer isto, porque as pessoas acham que o café é italiano, mas porque é cá de ser, não é? Porque o país em si se promove muito bem e nós nem sempre sabemos promover-nos em muitas áreas. A CAFA em particular tem uma história muito engraçada, porque a CAFA é uma empresa familiar, é uma empresa que tem nos seus genes o café, porque a tradição do café vem do início do século XX e, portanto, é muito engraçado. Foi essa mesma família que fundou as brasileiras, as diversas brasileiras que existiram e que existem neste país, que hoje já não pertencem à família. E aqui vive-se o café de uma forma como se nós todos fôssemos os donos da empresa, sendo que não somos. E, portanto, é muito engraçado e é muito particular, porque eu já trabalhei em muitas empresas e nunca vi nenhuma como esta. Quer dizer, as pessoas aqui sentem-se todas um bocadinho que a CAFA é delas. E, portanto, trabalham apaixonadamente, porque realmente o dono da empresa passa muito essa paixão, é uma pessoa que percebe muito café e passa muito essa paixão, e acaba por nós todos bebermos isso. Muita cafeína? Muita cafeína. Portanto, quem veio para cá e não percebia de café passa a perceber. Quem já percebia acrescenta valor, porque nós depois também temos uma particularidade, que é: esta empresa só faz cápsulas de café, o que não acontece com as outras. Porque, de uma maneira geral, as empresas começaram com o café como armazéns de café, como torrefatores ou como comerciantes de café, e depois evoluíram para as cápsulas. Aqui não. Aqui existiu, de facto, essa herança, mas hoje a CAFA só comercializa cápsulas de café. E é nessa área que é especialista. Claro, tem todo um background de café por trás, que existe na pessoa que dirige a empresa e que é o seu dono. Portanto, mas houve também uma origem na parte do armazenamento, eventualmente, ou da torrefação, não? Sim, houve. A CAFA, aliás, chamava-se CAFA Armazéns de Café, armazenava e comercializava. Mas hoje o que faz é muito mais que isso. Portanto, o que faz é compra o café verde em 10 locais diferentes no mundo, armazena o café em vários locais, um deles aqui, torra o café aqui e capsula o café aqui e embala o café aqui. Portanto, a linha de produção é completa da A a Z. Isso permite, além de ser um grande investimento, permite um controle de qualidade que é ímpar nesse aspecto. Portanto, nós temos aqui, nós em todas as fases do processo, estamos constantemente a controlar o processo. Quando se compra o café verde, pede-se logo uma amostra daquilo que se escolheu. Analisa-se a amostra.
Quando o café verde está a entrar dentro do contentor, pede-se uma amostra, analisa-se a amostra a ver se corresponde à primeira. Quando o contentor chega aqui, pede-se outra amostra, para ver se as 3 amostras estão em sintonia com aquilo que se comprou e que se escolheu. Isto é só para dar um exemplo. E depois aqui dentro a mesma coisa. Nós, quando estamos a produzir, de hora a hora, são feitas análises daquilo que estamos a produzir. E ou se continua ou se para, porque existe alguma questão e volta-se a reformular. Nós também somos a única empresa de café em Portugal certificada com IFS e BRC, que são certificações da área alimentar. Mas como servimos todas as insígnias em Portugal e fazemos as suas cápsulas de café, isso era uma questão que tinha que ser conseguida e que faz parte. Hoje em dia, quem está no comércio tem que ter essas coisas todas, além de termos outro tipo de certificações, mas essas da parte alimentar são fundamentais, não é? E o que é que levou a empresa a avançar para a história das cápsulas? As cápsulas é uma tendência mais ou menos recente no café. É uma tendência que acabou por ser implementada pela Nestlé. É uma tendência cada vez maior. Eu acho que vai haver uma grande evolução. O mercado é inacreditável, mas o mercado é super dinâmico. O mercado é de um dinamismo incrível. Portanto, está sempre a inventar novas apresentações e novas receitas, que isso é que tem imensa graça. É porque há café e café. Há muita especialidade no café, porque nós, por exemplo, vemos neste quadro a maneira como se trata o café, o tamanho do grão de café, a forma como se moe o café e a forma como se torra o café, tudo isso determina o produto final. E as coisas que se misturam com o café ou não. E, portanto, tudo isso é muito especialista. Imagino que noutras áreas alimentares será o mesmo. Nesta, em si, é. E depois nós estamos a trabalhar com uma matéria-prima que vem da natureza. Portanto, não é nada que é construído em laboratório. Claro. É o produto, exatamente como nós o recebemos, é aquele que está dentro da cápsula, devidamente torrado e moído. Não é? Mas não tem lá mais nada que não seja isso. Portanto, é muito engraçado como o café, sendo um produto tão antigo, continua a ser inovador na forma de se apresentar ou na forma até de se degustar. Porque hoje em dia também existe uma grande tendência que eu acho que a parte dos baristas, a parte do canal Horeca, toda essa parte também está a puxar pelo café, que são os campeonatos que existem mundiais, que são aquilo que obriga as pessoas a serem especialistas nesta área. Tudo isso puxa, o próprio consumidor puxa por nós. E, portanto, o que é que acabou por acontecer? Com esta crise que houve, o consumo foi muito mais puxado para casa e, quando a gente puxa o consumo para casa, começa a experimentar outras coisas que nos oferecem, que estão disponíveis e começamos a experimentar e a exigir. E, portanto, o próprio consumidor também puxa muito pelo mercado. É muito engraçado. Sendo que, entretanto, os próprios sistemas de cápsulas, que começou, como disse há pouco, pela Nestlé, também foram diversificando, foram aparecendo outros. Há milhares de sistemas, marcas, não é? Quer dizer, é bestial, porque mesmo em Itália, a Lavazza também é uma marca muito, muito importante, italiana, e que tem ela mesma N sistemas que não são um. E, portanto, é muito giro de ver. Há muitos sistemas. Nós, atualmente, temos cápsulas compatíveis com 7 sistemas diferentes, sendo que um deles é o nosso. Nós temos um sistema fechado, que é o sistema CAFA, e que nós usamos e que comercializamos em Portugal e fora de Portugal. Para máquinas próprias. Para máquinas próprias. Curiosamente, o facto de estar apenas em cápsulas, porque ainda há, é evidente, há pouco referia que a crise levou a puxar o consumo para dentro de casa, mas ainda há aquela velha prática do irmos tomar café. O português, como dizia e bem, o português convive muito com isso. Só que o irmos tomar café leva-nos a marcas que não em cápsula e, portanto, o facto de não estar nesse circuito fora das cápsulas não leva aqui a perder algum impacto visual, alguma criação de brand? Sim, mas é assim. A CAFA, como ela existe hoje, tem 1 ano e meio.
em termos de roupagem, não é? Aliás, é o tempo que eu estou aqui. A primeira coisa que eu fiz foi exatamente olhar para o mercado e olhar para as marcas e pensar como é que a CAFA se poderia distinguir do resto das marcas que estão cá, algumas há mais tempo, bem consolidadas, são boas marcas, fazem o mercado, quer dizer, isso é indiscutível. E de facto eu acho que a forma como a CAFA se pode diferenciar é exatamente a forma como está, que é, primeiro, só faz cápsulas. Segundo, é uma marca que quer muito estar no dia-a-dia da pessoa, no sentido de estar disponível para. Por isso nós criámos uma loja online, porque o online é o futuro e é aí que muita coisa se continua a fazer e se vai fazer cada vez mais. Depois, porque nós somos especialistas em cápsula. E conseguimos juntar um expertise que se chama café com outro que se chama cápsulas. E isto também é único, porque nós temos as nossas cápsulas, patenteamos as nossas cápsulas, elas têm uma forma de trabalhar diferente das cápsulas da concorrência e por isso nós dizemos que somos a cápsula de café portuguesa. Não é que não existam mais, mas a nossa tem essas particularidades que até são técnicas, porque isto é um produto muito técnico. Tem muito a ver com a forma como a máquina trabalha com a cápsula. É um produto técnico. E é engraçado porque o consumidor não pensa nisso, porque tem mais que fazer de pensar nas mais de 500 mensagens que recebe por dia disto, daquilo e daquilo outro, e portanto, mas a nós cabe-nos, de facto, pensar no assunto. E sim, claro que estamos a perder uma oportunidade para responder à sua pergunta, mas nós temos um caminho traçado e vamos segui-lo. Portanto, é assim, nós tínhamos que começar pela essência da marca, de reposicioná-la, porque ela já existia, o que ela fez, o que nós fizemos foi reposicioná-la e de pensá-la no médio prazo, como é que vamos pô-la, quais são os caminhos que estamos a traçar e pronto, e andar para a frente, porque às tantas temos que andar para a frente, porque o mercado é tão dinâmico. É inacreditavelmente dinâmico e à medida que as patentes vão caindo de certas características de cápsulas, há coisas que se podem melhorar. Depois também outra coisa que acontece é que começam a surgir outras tecnologias em termos de extração de café e temos que estar atentos. Portanto, há aqui muita coisa que se tem que acompanhar ao mesmo tempo que se está a traçar o caminho. E nesse caminho, e olhando em frente, poderemos ver a CAFA num tradicional café dos nossos dia-a-dia? Sim, eu acho que sim. A CAFA já está a dar alguns tímidos passos na área da restauração. É ainda um projeto piloto, nós estamos existe um restaurante novo em Lisboa que se chama Lobster and Secrets, que já tem o nosso café, fez questão de ter o nosso café pela qualidade do café e, portanto, nós já estamos timidamente em alguns sítios, aqui também na região de Sintra, que é natural, que é o sítio onde nós estamos, e vamos começar a criar, no fundo, case studies para poder ver qual será a melhor forma, porque muitas vezes o canal Horeca, uma coisa são cafés tradicionais, outra coisa são estes novos cafés que aparecem e que também é outra tendência, os cafés gourmet, tudo isso. As máquinas para esses estabelecimentos também são diferentes máquinas e nós estamos a estudar o desenvolvimento delas. E, portanto, há aqui uma data de coisas envolvidas que precisam de tempo para maturar. Mas sim, para lhe responder na maior parte dos casos, e aliás, falando nessa questão das máquinas, na maior parte dos casos, as máquinas são de café moído, café em pó, a nível da restauração. Não iremos chegar a uma altura em que as cápsulas também vão entrar na restauração não, de forma mais forte? Sim. Claro que sim. Mais faz todo sentido. Mais exatamente. Económico até. Faz todo sentido. Mais prático, o café mais já existe. regular. Já existem. Há marcas que já têm as suas máquinas de café em cápsulas. E, portanto, elas já existem. Mas ainda se vê pouco ao nível da restauração, ainda se vê pouco. Mas vai ser uma coisa que vai acontecer. Daqui a 5 anos isso já tem que ser, porque é natural, é mais fácil de manusear, é mais fácil de manter, é mais higiênico
e torna a vida mais fácil de quem trabalha diariamente nessa área. Referiu há pouco que tem 7 sistemas diferentes, já contando com a vossa... Já contando com a nossa. Portanto, 6 mais uma, digamos assim. Produção aqui em Trajose? Produção aqui. Nós, neste momento, temos 6 linhas de produção em funcionamento e temos 2 em testes para um futuro lançamento que vamos fazer. E estamos a estudar mais duas outras linhas. Depois, outra coisa que nós fazemos muito aqui é análise sensorial, que no fundo é a mesma coisa que se faz com o vinho, mas para fazer com café. A maneira de fazer é um bocadinho diferente. Provas de café? Provas de café. Nós trabalhamos com uma professora universitária, que é a nossa consultora, e que criou aqui na CAFA um painel de degustação de café, e estamos a fazer um trabalho nesse sentido. Nós colaboramos muito com a universidade onde ela dá aulas e portanto, nós também criamos os nossos blends, ou seja, receitas, tal e qual como existem receitas de outras coisas, existem receitas de café que são feitas aqui. Existe a linha de produção normal e existe um laboratório onde são testadas essas receitas e onde são feitas amostras para testar e aprovar junto dos clientes, que muitas vezes nos vêm dizer: olha, eu quero um café com estas e estas e estas características. Que no fundo são aqueles clientes mais profissionalizados e que estão muito virados para a área da qualidade e que, portanto, querem um determinado café, que sabem exatamente o que é que querem. E há pouco referia que Portugal, os portugueses têm uma relação muito próxima com o café, mas terão uma relação entendível do café, ou seja, o português conhece a realidade do café? Não, eu por acaso acho que não, mas a culpa é das marcas. Eu acho que quem tem que educar o consumidor sobre o seu produto é cada uma das marcas e a própria indústria do café. E se não o faz, é pena. Porque, o que eu acho que acontece hoje em dia é que o próprio consumidor, como está mais exigente, está à procura e começa a ter noção, não é? Porque como estamos num mundo global, as pessoas leem, ouvem e quando estão interessadas vão à procura e começam a ser muito sensíveis a isso. Porque existe uma tendência enorme, a nível mundial, na especialidade do café, mas enorme. Mas também o mundo das cápsulas obriga a essa especialização. Eu recordo-me, por exemplo, em relação a algumas marcas de cápsulas, as pessoas sabem, até pela cor da cápsula, ou em alguns casos pelo nome da cápsula, sim. Sabem o estilo de café que vão encontrar. Enquanto que se vão a um café normal de rua, pede-se um café, tucur, ponto final. E dão-lhe o que houver. Na cápsula as pessoas já têm esse requisito, já sabem que tipo e isso de é muito engraçado. Eu acho que a pessoa poder escolher o tipo de café que quer. Então, mas se a pessoa vai a um restaurante e escolhe a sobremesa que quer, escolhe o prato que quer e a sopa que quer, porque é que não há de escolher o café que quer? Faz todo sentido. Quer dizer, só faltava mesmo era essa área. Como hoje já escolhe os chás, porque é que não escolhe os cafés? Faz todo o sentido. O que as pessoas não têm é ainda muito conhecimento de como é que é a composição do café. E porque é que uns sentimos mais fortes, os outros sentimos menos fortes, porque é que uns nos fazem azia, outros não fazem, e outras coisas. Porque tem a ver realmente com a forma como se tratou o café até ele estar dentro da cápsula ou até ele estar dentro dos punhos das máquinas tradicionais dos cafés. Mas eu acho que tudo isso está a evoluir. E, por exemplo, nós, nesse restaurante onde nós estamos agora, temos um menu de cafés. As pessoas pedem o café segundo as notas que estão lá descritas, segundo o perfil do café que gostam mais, que está lá descrito e a pessoa pode escolher. E, portanto, eu acho que faz todo sentido e é uma evolução para mim, na minha opinião, natural. €11 milhões de faturação em 2014, um negócio rentável do café? É. O negócio do café é um negócio rentável, sempre foi. Mais rentável nas cápsulas, exatamente
não haver tanto desperdício, não haver... É assim, eu não sei se é mais rentável nas cápsulas, eu não lhe posso dizer isso porque de facto não tenho conhecimento de pura e simplesmente a comercialização do café em saca ou café em grão. Imagino eu que não será pelo simples facto de que as cápsulas têm muito mais componentes, não é? É inacreditável a quantidade de materiais subsidiários com que nós lidamos. Nós temos um pavilhão só para armazenar isso, portanto, que tem as cápsulas, que depois têm que ser de N cores, como pode ver ali, tem as cápsulas, tem os alumínios, tem o papel, algumas têm filtro, têm outro tipo de materiais que servem de tampas à cápsula. Enfim, é um não acabar. E depois as próprias embalagens, porque nós aqui também embalamos, porque o embalamento é automático e está integrado na linha de produção. Portanto, as nossas caixas são todas customizadas à marca do cliente e isso implica aqui uma data de componentes que são dispendiosas. Ao produzir, eu há pouco lia 10 milhões de cápsulas diariamente, ou seja, uma cápsula por português por dia. Portugal, por muito café que beba, não consome todo este café. Não, é assim, os portugueses também até consomem algum café, embora não sejam os que mais consomem na Europa. Temos a mania que somos os grandes consumidores, mas até não somos. O que vale é que cada vez há mais estudos dizendo que o café é bom para a saúde e, portanto, ainda bem porque nós tínhamos aquela ideia de que não era. Agora, o que acontece é que nós também exportamos. E exportamos para alguns sítios importantes. Este ano conquistámos um grande cliente, aliás, foi mais uma conquista do ano passado, mas consolidou-se este ano, que foi a rede Aldi em Inglaterra e Irlanda, portanto UK, e portanto felizmente que a exportação está no nosso dia-a-dia porque de facto Portugal é pequeno e muitas vezes as empresas para poderem crescer têm que sair de Portugal, como acontece com muitas empresas. Qual é o vosso mercado mais forte de exportação? Neste momento, este ano, eu diria que é a Inglaterra. Sim. Nós estamos a fazer com muita frequência toda a produção da Aldi e tem aqui algum peso. Os produtos da CAFA saem daqui enquanto CAFA ou enquanto marcas brancas, digamos assim, de diferentes grandes superfícies? Eles saem nas duas versões. Nós comercializamos a marca CAFA e comercializamos as marcas dos nossos clientes. Separamos muito bem as águas, porque é preciso saber separá-las. Nós temos como CAFA os nossos menus, que estão estipulados e que estão consolidados. E depois temos os menus dos clientes, que são obviamente confidenciais, que têm aqui uma ficha técnica, que têm todo o estudo organolético feito, e que saem nas suas embalagens, nas suas paletes, nas suas caixas, tudo. E enquanto responsável de marketing, como é que se trabalha o marketing da CAFA? Como é que se vende a CAFA? É uma canseira. Não, é assim, é porque eu tive que começar tudo do princípio, não é? Quer dizer, eu fiz uma proposta de reformulação à direção da empresa e essa proposta foi aceita e, portanto, houve muito trabalho para se fazer. Como é que se vende a CAFA? Tem que se começar pelo princípio, que foi o que eu fiz. Eu comecei por olhar para o mercado, analisar o mercado, desenvolver uma marca em termos de posicionamento e agora é alimentar os pontos de contacto, que é uma grande trabalheira por um lado, implica uma grande atenção por outro e também muito trabalho porque é preciso estar atento e estar nos pontos onde o consumidor que pode estar interessado na CAFA esteja. Portanto, nós começámos por fazer algumas ações, até, sobretudo aqui na área onde nós estamos, que eu acho que é importante. Depois criámos a loja online, que tem tido um crescimento enorme, é inacreditável, mas do género, nós estamos
depois de reformularmos, nós já tínhamos uma loja online um pouco, já estava desenvolvida, mas era pouco, como estava criada dentro do site, estava pouco explorada. E, portanto, nós fizemos tudo novo e estamos com resultados muito bons. E, portanto, foi uma das aberturas que eu quis ter, e depois foi apresentar a marca aos nossos distribuidores. Nós trabalhamos com uma linha de distribuidores, e às insígnias que trabalham em Portugal, que possam ter interesse em ter a nossa marca. Temos-lo feito. Nós lançámos uma máquina o ano passado. Essa máquina está integrada em diversas insígnias portuguesas e, portanto, as coisas estão a correr bem. Eu penso que é importante não dar passos maiores que as pernas. Portanto, eu acho que as coisas têm que ter alguma cadência e alguma atenção. E, portanto, não é também a postura da CAF entrar a matar. É ir consolidando cada passo, e é isso que eu tenho tentado fazer. Portanto, pouco a pouco conseguir pôr a marca no mercado, que ainda é muito tímida, há muitas pessoas que não conhecem, mas eu espero que daqui a 5 anos ela já possa ser reconhecida por algumas pessoas. Portanto, o que nós estamos aqui a ver são 6 linhas de produção. 3 que estão totalmente dedicadas a Nespresso, que são a 2, a 3 e a 4. E é daqui que saem as cápsulas, as tais 10 milhões de cápsulas diárias? Sim, são 500 mil por dia. Depois temos aqui a Delta Key, que esta máquina faz Delta Key, faz Lavazza Point e também faz Nespresso, se for preciso, esta que está aqui, que isto é tudo uma máquina, porque a embaladora é isto que está aqui e a máquina é aquilo que está do lado de lá. E depois aquelas duas ali fazem uma coisa que se chama Lavazza Blue, que é também um outro sistema. E a pequenina ali ao fundo é a nossa primeira máquina, que é a do sistema CAFA. Aquela número 4 também faz sistema CAFA, portanto, se estamos em rupturas ou se precisamos de repor estoques, alteramos a máquina. Portanto, isto é muito engraçado, porque o nosso patrão comprou as máquinas, mas depois altera-as sempre antes delas virem. Porque estabelece sempre um objetivo, que há de ser também muito desafiante para quem produz as máquinas, que é elas terem esta flexibilidade de poderem ser utilizadas para diferentes... Claro que elas não se adaptam assim, com o clicar de dedos, não é assim. Demora 1 ou 2 dias. Aqueles depósitos lá em cima, de 1 a 8. Aquilo é o quê? São os silos de café, porque do outro lado da parede é a torra, a parte onde se faz a torrefação do café. E ela vem automaticamente, o blend é posto para o lado de cá, através daquele silo que está ali pendurado, porque aquilo tem um elevador, e tem ali um cano que despeja o café. E aquele silo despeja depois, por sua vez, o café nestes silos numerados. Cada um é um blend, é uma receita. Lendo alguma da documentação que entretanto me chegou, vejo previsão de investimentos de 2,5 milhões de euros para o corrente ano. Passa por estas instalações aqui, passa pela presença no Brasil? Passa sobretudo aqui, porque o que é que aconteceu? Nós ampliamos, portanto, temos mais um armazém, porque tivemos necessidade de estender as linhas de produção para o edifício aqui do lado. Passa por aquisição de tecnologia e passa por linhas de produção. Em termos de origem do café, de onde é que chega o café que é daqui depois encapsulado? O café é comprado em muitos sítios, posso dizer assim de repente alguns. Vietnã, Uganda, Índia, Brasil, muito, nós compramos muito no Brasil, Colômbia, Timor, Costa Rica, Peru. Muitos, nós compramos, por exemplo, o café biológico, muitas vezes, México, também temos biológico do México, temos biológico do Peru. Nós compramos muitas vezes o café com um planeamento, portanto, esse café tem um planeamento e existe um planeamento para nunca termos problemas com falta de café. Mas, como vê, em muitíssimos sítios, pelo mundo fora, e consoante as receitas que nós mais vendemos, isso é gerido, não é?
Mas qual é que, neste momento, qual é que se pode dizer que é o mercado do principal Brasil? Sim. Também o Brasil é o maior vendedor mundial, portanto é natural. Mas nós temos relações privilegiadas lá, temos lá a fábrica, conhecemos muitos produtores de café e, portanto, isso facilita muito, por um lado. E, por outro, o Brasil tem muito bom café, portanto é natural. Em termos, há pouco referia que, felizmente agora, e voltamos um pouco à questão do marketing, felizmente agora que há muitos estudos a dizer que o café já não faz tão mal. Já... Sim, eu leio por várias... E isso leva-me exatamente por aí. Existe uma tendência a tornar o café um produto mais friendly, mais... Eu acho que existe. Eu acho que se está a humanizar o café. O que é que eu quero dizer com isto? É que antes nós víamos o café, eu vejo mais ou menos o café como penso que os portugueses, que é, o café era uma coisa que era o café. Pronto, era como farinha, ou como açúcar. E agora eu acho que as pessoas olham-no de outra forma. E olham de outra forma, eu acho que é em virtude de muita comunicação que as próprias marcas fizeram e de estudos que existem, de documentos que saem da parte da indústria e, portanto, e que os jornalistas se interessam e, portanto, como agarram também os temas, também acabam por os espalhar, não é? E para as pessoas irem absorver e depois provocar mais interesse. Eu acho que o café está a ser mais personalizado, mais humanizado nesse sentido. As pessoas estão a pensar o produto. Por isso, lá está, já escolhem o café X em detrimento do Y, ou esta receita em detrimento daquela, e isso torna-o realmente muito mais próximo das pessoas, porque as pessoas tomam a toma do café como uma coisa pessoal e não, pura e simplesmente, como uma coisa que nos dão. E como muito bem disse, nós quando vamos hoje em dia a um café, pedimos um café, a gente sabe lá que café é, dão-nos aquele café e pronto. Ao passo que hoje as pessoas já perceberam que podem escolher um café. E eu, por exemplo, a mim acontece muito, se calhar por defeito, mas muitas vezes não bebo café em restaurantes. Porque prefiro beber café em casa. Prefiro depois ir para casa bebê-lo. Porque sinto que a qualidade do café tirado em máquinas de punho não é a mesma. Também não pode ser. E isso é uma coisa muito gira que nos aconteceu aqui. É que trabalhando com alguns torrefatores, nomeadamente portugueses, eles vieram ter connosco para nós encapsularmos o seu café. E, portanto, o seu café tinha um comportamento X na máquina de punho, como é natural, e como sempre foi utilizado. E depois esse mesmo café, com essa mesma moagem, porque também há ciência na moagem, foi encapsulado. E quando foi encapsulado tinha outro comportamento. E isto tudo é uma aprendizagem, não é? E depois nós analisávamos com esse cliente, que entretanto é um conhecedor de café, porque é preciso ver que estamos a trabalhar com pessoas que sabem o que é um bom café, e afinar como é que aquela cápsula pode ter um café com um comportamento igual ao da máquina de punho, sendo que a máquina de punho tem muito mais café, porque depois também há estas coisas. Isto, se comparar alhos com bugalhos, não pode ser, não é? Porque hoje em dia, com estas cápsulas todas, se nós comparamos cápsulas que têm 5 gramas de café com outras que têm 7, não é igual. Não pode ser igual, mesmo que seja o mesmo café. E nós também fazemos esse tipo de experiência aqui, para poder exatamente apurar o que é que nós queremos que esteja na chávena. E, portanto, isso tudo é muito giro. Portanto, a pessoa ter a oportunidade, e agora falo em termos pessoais, de vir para uma empresa e aprender uma quantidade de coisas que não sabia, é muito giro. E isso é muito excitante, é muito entusiasmante, é muito vivo, não é? Isso acontece aqui com toda a gente. Isto agora para voltar à sua conversa do princípio. Excitante, entusiasmante, vivo, isso tudo são características que podem ser dadas pelo café. Do café e à cafa, percebe? Então eu acho que isto tudo se mistura muito. Porque a marca mistura-se com a empresa. E foi isso que eu quis passar quando fiz o reposicionamento. A marca mistura-se com a empresa, que por sua vez se mistura com a pessoa dona da empresa. E portanto, é muito engraçado como tudo isto está a desenrolar-se e como os produtos se vão evoluindo e vão sempre estar, como disse muito bem,
estão a caminhar próximo das pessoas, cada vez estão mais próximo. E isso é engraçado ver, porque no nosso círculo de amigos a gente vê isso. Como é que as pessoas hoje já falam do café, ou já pedem o café, ou querem o café ou não querem.